vocês vão ter que me ouvir sussurrando, porque eu tenho uma alergia e ficou grave esses dias. Ontem, inclusive, nem conseguia falar. Então, hoje eu estou sussurrando. Então, eu não vou ser aquele pregador que grita forte. Eu vou sussurrar no seu ouvido. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus sussurre também para você. Tá bom? Minha primeira palavra também é de gratidão, agradecimento. A minha esposa teve um problema muito sério de saúde, teve um tumor no cérebro, e nós mobilizamos toda a igreja e todas as igrejas, todos os amigos, e eu sei que alguns aqui oraram por ela, e ela está aqui. Amém. Glória a Deus. Sorri. Estou muito feliz. Eu falei, você é que é a estrela hoje, né? Que o milagre andante perambulando comigo é a Sueli, né? Em 5 dias que operou do cérebro, ela estava com alta em casa, né? Então, é realmente um grande milagre, né? Peço que vocês orem por mim para que eu tenha a voz até o final. Ok? Quero compartilhar com vocês o texto de Gênesis, capítulo 45. Deixaram bastante água aqui para mim, que bom, agradeço. Gênesis capítulo 45, do versículo 1 em diante. Todos acharam? Amém. Ótimo. O livro de Gênesis é fácil de encontrar na Bíblia, não é? Então vamos acompanhar a leitura. Gênesis 45, do versículo 1 em diante, diz assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Amém. Oremos, irmãos. Santo Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que a tua graça se esparrame aqui sobre nós, para que eu tenha voz, para que a tua voz chegue ao coração das pessoas e para que a tua palavra produza fruto. Nós dependemos, Pai amado, única e exclusivamente do teu Santo Espírito. Vem e sopra sobre nós, como nós cantamos há pouco. Que a tua graça se multiplique também nas nossas famílias, e que a história de José seja uma referência marcante nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Creio que quase a maioria aqui conhece a história de José. Nós fizemos um retiro em nossa igreja e pegamos a vida de José com o seguinte tema:
do poço ao palácio. E esta mensagem de hoje foi a última que eu preguei naquele acampamento. E foi realmente muito tocante ver como as mensagens durante o livro de Gênesis, através da história de José, são muito atuais para as nossas famílias, para a vida dos crentes hoje. Quando a gente pega a história de José, do poço ao palácio, pelo olhar de cima, a macro perspectiva, fica patente que José é um instrumento de Deus para preservar a família de Israel e dar condições para que esta família se desenvolva no Egito por mais de 400 anos, para vir o ciclo seguinte, que é o ciclo de Moisés e o Êxodo. A família de Jacó corria um sério perigo, e não podemos esquecer que desta família sairá a linhagem do Messias, com um plano de redenção para toda a humanidade. Então, o que acontecia com aquela família afetava o futuro de toda a humanidade e também de todos nós. Há muitos problemas na família de Jacó, muitos. Havia aquele famoso favoritismo do filho, o filho predileto. Ainda bem que na família da minha esposa isso não acontece. Não temos a filha ou o filho preferido. Na minha família tem, né? Inclusive me reuni com a minha família ontem, mais de 30 pessoas, e lá está o predileto da mamãe. Toda família às vezes apresenta isso. Na sua família tem um filho predileto? Tem? Pois é. Isso, se não for muito bem tratado e lidado, pode gerar problemas. Problemas de ciúmes na família de José. Na família de José e de Jacó, seu pai, houve também muitas mentiras. Houve traição. Houve estupro. Uma irmã foi violentada. Houve assassinatos vingativos. Isso mesmo. 3 irmãos de Diná, a moça que foi violentada, assassinaram uma vila inteira, para vocês terem uma ideia. Também ocorreu nessa família incesto, e não foi um, incestos. Rubem, que subiu à cama da esposa de seu pai, e também Judá, que teve relações sexuais com Tamar. Enfim, uma família normal. A sua família tem problemas? A de Jacó tinha mais, mas era uma família normal. E especificamente no caso da traição dos irmãos ao venderem José, isso mostra um sintoma grave, gravíssimo, de uma família em desintegração. Vender o próprio irmão, mentir para o pai e tudo ficar muito bem, isso é um sinal grave de desintegração familiar. Quando nós enfrentamos problemas familiares, nós normalmente apresentamos 3 tendências negativas quando falamos dos problemas em nossas famílias. Eu estou fora do Brasil há mais ou menos 4 anos, né? Eu estou visitando cada parente e adivinha qual que é a conversa, né? Os problemas de família, né? Quer seja da parte da minha esposa, da minha parte, todos querem compartilhar os problemas da família, problemas antigos, como é que está, problemas novos e assim por diante. E a tendência que nós temos ao ouvir, todos nós, primeiro, nós reagimos de forma negativa ao tentar vermos alguma coisa positiva. Segundo, consideramos os problemas principalmente pela perspectiva horizontal e pelo nosso olhar até egocêntrico. Temos uma dificuldade de enxergar mais além e da perspectiva de Deus. E por fim, nós resistimos ao novo. Nós achamos que o novo pode ser mais problema ainda. Uma solução, um tratamento, uma busca, isso é algo novo que vai causar mais transtornos. Então, mesmo que seja bom e vantajoso, nós temos resistência a querer resolver um problema.
Jacó, o grande líder do clã, ele não resolvia os problemas familiares. E aí o que acontecia? Os problemas iam se acumulando, crescendo. E essas três tendências que eu falei, elas vão se repetir e o contexto familiar vai ficar cada vez pior. O mesmo se aplica aos irmãos de José, que conseguiram esconder a tramóia de vender o irmão José por 14 anos. A morte de um irmão por 14 anos era uma mentira sustentada naquela família. Mas a culpa é como um cartão de crédito. Todos vocês usam cartão de crédito. É uma delícia usar cartão de crédito, não é? A culpa é assim. Um dia chega a fatura, não é? E se você não percebe e não trata do problema financeiro, os juros vão aumentando. E o valor vai virar uma bola cada vez mais crescente. E a culpa vai ficando cada vez pior. É sobre isso que eu queria falar hoje com vocês. Cedo ou tarde, aquelas culpas que nós escondemos, elas vão cobrar o seu preço. Tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito. Tanto individualmente, quanto em sua família e também em sua igreja. É, isso mesmo. A sua culpa individual afeta a saúde de sua igreja e da sua família também. Então vamos ver como isso funciona na vida de cada personagem dessa grande história de José. Primeiramente vamos tratar os criminosos irmãos de José. Olha que eu estou chamando de criminoso, hein? Aquele irmão ou aqueles irmãos que o venderam. Eles tramaram contra o rapaz do casaco colorido, queriam até matar José. Mas resolveram vender o preferido do papai abaixo do preço de um escravo. Porque ele era novinho. José nessa época era um adolescente, 15 anos mais ou menos. Vendeu por 20 moedas. Sabe quanto custava um escravo naquela época? 30 moedas. Então venderam por uma pechincha. E o mercador de escravos falou: opa, menino jovem, tem muito para trabalhar, muito para render. Compraram. E é interessante, cada irmão ficou com 2 moedas. Depois mataram um cabrito e com o sangue do cabrito mancharam uma túnica colorida que José havia ganhado de presente do pai. Tudo isso para fazer um grande teatro e induzir o pai a uma conclusão lógica, induzindo com mentiras para que o pai pudesse concluir que seu filho querido foi morto por animais selvagens. Amados, o tempo passou, mas a culpa ficou latente no coração daqueles homens, principalmente vendo o sofrimento diário do pai, inconsolável com a perda do filho querido. Antes de falarmos mais detalhadamente do que acontece com os irmãos de José, vamos falar um pouquinho sobre o tema culpa, como um pré-requisito, como um degrau anterior para entendermos o que vai passar na cabeça dos irmãos de José. A culpa é uma acusação formal, é a violação da lei ou de uma aliança, é a quebra de um contrato, é a prova que merece repreensão ou correção. Há uma culpa que a gente chama de culpa objetiva, que a violação foi comprovada, o pecado praticado e assim por diante. Mas também existe a culpa subjetiva, que é o sentimento de pesar, o remorso, a vergonha, a autocomiseração, que acompanha um desvio pensado ou cometido. A culpa subjetiva pode ser instigada pelos outros, mesmo que a pessoa não tenha feito nada de errado ainda, sem ter a culpa objetiva. Ele se sente culpado mesmo sem ainda ter feito algo errado. Os irmãos de José tinham as duas culpas. Havia provas para o crime. Lembra das moedas?
Lembra do casaco colorido, rasgado? Inclusive havia testemunhas. Cada um era cúmplice e testemunha daquele crime. E eles sentiam a culpa mesmo depois de quase 2 décadas terem se passado. O tempo não cura a culpa. Existem reações clássicas quando alguém é confrontado com sua culpa. A pessoa se defende mascarando-se, a pessoa joga a culpa no outro. Inclusive tem uma expressão muito interessante do Homer Simpson: a culpa é minha, eu jogo em cima de quem eu quiser. E essa é uma reação normal do ser humano. Ele joga a culpa no outro. Desde Adão e Eva, né? A culpa é dela. E ela falou: a culpa é da serpente. E a serpente não tinha mais ninguém na fila. Mas essa é a tendência que nós temos, de projetar a culpa no outro. Também, outra reação é a autocomiseração. Vai também causar depressão e vai também provocar pouco convívio social. Também, quando a culpa não é tratada, ela é somatizada, ou seja, o corpo sofre e produz doenças cuja raiz não está em nenhum exame, mas a raiz está na culpa. A história de José com seus irmãos é um tema clássico sobre culpa e castigo. E a cura para essa família é uma só: perdão. Mas como eles iam pedir perdão se o irmão José já era considerado um defunto? E ainda havia outros impedimentos. Primeiro, não é fácil pedir perdão. Você pode repetir para mim? Não é fácil pedir perdão. Você concorda com isso? Ah, não minta, vai. É fácil pedir perdão? Não. Não é fácil pedir perdão. Não é fácil receber o perdão. Também não é fácil. O orgulho impede. Não é fácil perdoar. Eu estou indo num crescente, tá? E também não é fácil perdoar quem nos magoou antecipadamente. Não é fácil. Outra dificuldade. Nós temos muita dificuldade também com o perdão, porque há uma concepção distorcida a respeito de quem é Deus. Deus é um Deus perdoador. Existe um texto que sempre me confronta: assim como nós fomos perdoados em Cristo Jesus, assim perdoem uns aos outros. Às vezes nós não perdoamos uma pessoa por um pequeno problema, e nós fomos perdoados por tantos e tantos pecados. E o apóstolo Paulo fala exatamente isso: olha, Deus te perdoou por coisas muito mais graves e sérias. Então perdoe a outra pessoa. Então existe uma concepção errada sobre o Deus que perdoa e o que Ele espera de nós, como crentes, filhos que perdoam. Também há barreiras para perdoar, ser perdoado por conta do medo, ao confiar em Deus e na sua justiça, e não atender ao clamor por vingança. E ainda, meus irmãos, muitas dúvidas intelectuais ou teológicas camuflam aquela pessoa que carrega a culpa, que carrega a falta de perdão, que carrega feridas emocionais e, de certa maneira, quer empurrar o assunto perdão para o canto da sua agenda espiritual. E vem falar sobre outros assuntos teológicos profundos e não quer achar o assunto perdão como uma necessidade diária e básica. Assim como o perdão, o pão nosso de cada dia é diário, não é? O perdão também. Assim orou Jesus. Voltando para a história de José, quando você olha para esse texto, nós estamos no início do segundo período, 7 anos de fartura e 7 anos de seca. Lembra do sonho de José? Aliás, não foi nem de José, foi de Faraó que José interpretou. Então eles estão no segundo ano de seca. E a seca que a família de José, família de Jacó, lá em Canaã, enfrenta,
decorrente também da fome, isso serve de ilustração para mostrar uma família em sequidão de espírito. Aquela seca, aquela fome, aquele desespero, mostra também, de maneira metafórica, a situação espiritual daquela família, carente de perdão, carente de restauração. O perdão é uma necessidade diária também para aquela família. Imagine alguém que suportou mais de 14 anos com os erros cometidos por aquela família, sem serem perdoados. Imagine José, 14 anos, guardando tudo aquilo no coração. Como seria tudo isso? Há passos para o perdão que todo crente deveria saber. Rapidamente eu quero dizer a vocês. O primeiro passo é reconhecer. Reconhecer que há em seu coração sentimentos terríveis e negativos, como ódio, amargura, ressentimento, tristeza e por aí vai. Reconheça isso, decorrente de problemas de relacionamento. O segundo passo é concordar com Deus. 1 João 9, você sabe de cor? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra lá, homologar, confessar, é a palavra que hoje nós usamos para homologação, lá na Justiça do Trabalho. A sua empresa demitiu você, você fez as contas, tem que ir lá para o Tribunal de Justiça do Trabalho e homologa as contas. Você concorda e dá o carimbo, a homologação. Então, confessar é concordar com Deus, da perspectiva de Deus sobre a sua culpa. Isso é homologar, isso é confessar. E outra coisa importante sobre o perdão é a confissão. Caso de Davi no Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51, ele está confessando o seu pecado com Betseba. A confissão não é para Deus saber das coisas, Deus já sabe, mas é para você se ouvir, para você se conscientizar, para você falar por si mesmo. Às vezes nós pregadores e também quem dirige o culto aqui pede assim, repita comigo isto. Fale assim comigo, para que você se ouça, para que você tome consciência. Então a confissão é para você, principalmente para você. E o quarto passo é a renovação da mente, a metanoia, é a transformação da sua mente. Sua mente precisa mudar com a graça perdoadora de Deus. E não há pecado, não há culpa maior que o amor de Deus em Cristo Jesus. Qualquer que seja o seu pecado, qualquer que seja a sua culpa, a graça de Jesus cobre tudo. Amém? Agora vamos voltar tudo isso para a história de José. Vamos aplicar esses conceitos ao drama familiar de José. Imagine uma família assim chegando para o pastor na igreja e pedindo aconselhamento. Por onde o pastor começa a aconselhar? Não é? Então vamos lá. Os irmãos de José vão para o Egito e lá encontram o governador. O governador se chama Zafenate Paneia. E o governador está acompanhando o movimento e a chegada dos estrangeiros. E acontece a primeira audiência com o governador. O governador é José, com o nome alterado, com a aparência alterada. E o primeiro encontro não foi nada agradável. Aqueles que estavam ali, os que vinham da terra de Canaã, foram chamados de espiões. Quando a gente lê o texto 3 vezes, eles são acusados de espionagem. Eles foram presos por 3 dias. Simeão, um dos irmãos, é mantido como prisioneiro até os irmãos irem a Canaã e voltarem para o Egito. No caminho, eles têm uma surpresa ao abrirem os sacos de comida. O dinheiro que eles levaram para comer comida estava ali, eles não gastaram nada. E é a primeira vez que eles citam o nome de Deus. Olha que interessante.
É a primeira vez que, ao abrir o saco de dinheiro, eles citam o nome de Deus. Durante toda a narrativa, os irmãos de José não falam o nome de Deus. Interessante, né? Ao chegarem em casa, eles precisam conversar com o velho Jacó. E é interessante, agora eles não mentem. Eles falam a verdade. Rúben tenta convencer Jacó com o discurso de morte. Mata meus 2 filhos, se não trouxermos Benjamim de volta, como o governador exigiu. E esse discurso de morte não funciona para Jacó. Jacó já sofreu muito com a morte de José. O tempo passa, a fome aperta, as dificuldades aumentam, e novamente aqueles irmãos precisam falar com o pai sobre a necessidade de voltar ao Egito e levar Benjamim. O discurso de Judá é fantástico. Ele assume a culpa caso algo ruim viesse a acontecer com Benjamim, e assim convence o triste pai Jacó a fazerem aquela viagem, levando Benjamim para provar que eles não eram espiões. Olha a comparação. No início, eles venderam o irmão, agora eles resgatam, protegem o irmão, mesmo que isso custe a sua própria vida. A viagem para o Egito com Benjamim foi muito cuidadosa. Com este jovem Benjamim, nada de trágico poderia acontecer na viagem, pois ele era a prova de inocência diante do governador. Era a forma também de libertar Simeão, que estava preso. Era ainda o tesouro emocional do velho pai Jacó. Isto é exatamente o contrário do que aconteceu com José 14 anos atrás. José foi descartado por 20 moedinhas, ao contrário de Benjamim, que está sendo muito, muito valorizado. É interessante que nós temos em paralelo a repetição da história com Benjamim. Deus propicia repetições dos fatos para que a gente tenha a oportunidade de tratar o problema que estamos carregando. Os sofrimentos infligidos a José agora são substituídos com o cuidado extremo com Benjamim. E teriam que voltar com Benjamim vivo para a casa de seu pai em Canaã. Então, aqueles 10 irmãos estavam aprendendo a serem uma família de novo, a cuidarem uns dos outros. Eles voltam para o Egito. Temos a segunda audiência. Eu vou aproveitar e tomar um pouco d'água. Vocês podem tomar água também. A segunda audiência foi surpreendente. Ao chegarem, eles foram levados para a sala de audiência da sala da audiência para a casa do governador. Um banquete é preparado. E aqueles irmãos, os 11, sentam à mesa e tudo para Benjamim é com porção dobrada. E ainda tem outro detalhe: a disposição dos lugares está na ordem da idade de cada um dos irmãos. Como é que os egípcios sabiam disso? E os irmãos perceberam isto. O narrador de Gênesis apresenta um movimento crescente de intimidade. Do palácio da audiência, foram para a casa do governador. E da mesa com um banquete, separados depois para um abraço afetuoso com o irmão desaparecido. Então há um crescente de intimidade. Mas a virada está num copo de prata. Ao voltarem para casa, eles ainda não sabem sobre José. Ao voltarem para casa, eles são alcançados pelos soldados do governador e todos foram acusados de quê? Espionagem? Não, pior, de roubo, de traição. O copo de prata do governador foi surrupiado, foi roubado. E o castigo era grave. O castigo era a escravidão. Quem roubou o copo tinha que se tornar um escravo ou ser morto. Lembra
Quem se tornou escravo há 14 anos? José. Quem foi dado como morto há 14 anos? José. Então nós temos aí toda uma didática sendo trabalhada para que o coração daqueles irmãos estejam preparados para o momento climático. Muito bem, ao voltarem para a presença do anfitrião no Egito, todos se colocam como escravos. Eles não pensam em colocar um. Todos são família, todos estão unidos. Mas José apenas escolhe um para ser escravo, o próprio Benjamim. E então na fala dos irmãos aparece pela primeira vez nós como sujeitos da ação. Os irmãos entendem e reconhecem que o ocorrido é uma retribuição do grave erro cometido contra José. E a culpa então brota forte em todos eles. Benjamim não participou daquela trama, ele era muito jovem ainda. Mas Benjamim é o preço da liberdade dos outros 10. E é nesse momento que Judá aparece. E ele, como havia falado para o seu pai, ele se faz resgate por Benjamim. Antes de sair de Canaã já havia falado isso, e agora diante do governador ele vai dizer: eu vou ficar no lugar de Benjamim. Fique livre o inocente para voltar aos braços de Jacó, seu pai, e eu vou ser o escravo. Todos os irmãos, na verdade, estão arrependidos, e qualquer um deles se sacrificaria pelo irmão caçula para preservar a vida de Jacó. Ou seja, nesse momento, o vínculo de amor familiar está sendo restaurado. E nesse momento, José se revela. Nesse momento, José chora. Nesse momento, José expõe o perdão para todos. Os seus irmãos ficaram mudos, totalmente mudos, extasiados com aquela revelação. O irmão que estava morto agora está vivo, e não somente está vivo, ele é o manda-chuva do Egito. Todos se abraçam numa linda reunião familiar e depois conversam na mesa, descontraída. Todo mundo está ali conversando sobre 14 anos depois. José perdoou seus irmãos, sentem que foram perdoados, pois aquele homem tinha todo o poder para se vingar e matar a todos. Mas ele agiu segundo a graça de Deus e abençoou a sua família. Depois da morte de Jacó, de novo o medo toma conta dos 10 irmãos. O medo de vingança volta. E José retoma e reafirma o seu perdão emocional, incondicional, espiritual, para todos eles, sempre colocando o propósito maior de Deus para a família de Israel. Quando olhamos para essa história, meus irmãos, e os planos de José, as palavras de um autor chamado Paul Tournier, em seu livro Culpa e Graça, fazem todo sentido. Eu abro aspas aqui e cito ele: quanto mais agudo, mais refinado e mais penetrante é o nosso sentimento de culpa, mais intenso, mais alegre e mais profundo é o nosso sentimento da graça de Deus. Ou no dizer do apóstolo Paulo, onde abunda o pecado, superabunda a graça. E eu, na minha humildade, acrescento: onde a culpa é abundante, a graça de Deus é superabundante. Vamos agora fechar o nosso foco em José, especificamente José. Era um homem tremendamente poderoso. Irmãos, o Egito se tornou a maior potência do mundo conhecido da época. E quem mandava lá era esse
rapazinho chamado José. Vamos refletir sobre quem está do outro lado, de quem sofreu as injustiças. Injustiças antigas, injustiças recentes. Quem é esse José? Ele foi traído pelos irmãos, vendido como um escravo de segunda categoria. Ele trabalhou para Potifar e foi fiel como mordomo. Foi injustamente acusado pela esposa do seu patrão e foi jogado no porão de uma prisão. Ele foi esquecido pelo copeiro de Faraó. E era uma questão de vida e morte, e José ajudou aquele copeiro a restaurar sua posição. Ele foi totalmente esquecido. Quanta injustiça, né? Quanta injustiça. E nesses períodos todos de tribulação, de prisão, de poço, José não poderia falar exatamente o que nós falamos? Onde é que está meu Deus em tudo isso? Porque Deus permite que eu sofra tanto? Porque Deus não faz alguma coisa contra esses que me oprimem? Não é assim? Existe um livro, que também é em filme, de um homem que ele é movido pela sede de vingança, O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Vale a pena assistir. E a razão da vida dele é se vingar das pessoas que o prejudicaram. Que tristeza. Mas José tinha todo o poder para fazer isto. Tudo estava nas suas mãos. O copeiro se lembrou de José. Potifar tornou-se seu funcionário. Imaginando, o cara que mandou para a prisão, agora é o meu chefe. E ainda, os irmãos voltam ao Egito e diante dos seus pés estão ali para comprar comida. E não foi só em uma ou duas vezes que aquele sonho que José teve lá na adolescência se concretizou. Os seus irmãos se ajoelhavam diante do governador do Egito, José. 14 anos se passaram e Deus não frustrou os sonhos de José. Deus realizou o seu plano. E é interessante que todo esse poder que José acumulou, sendo governador do Egito, ele tomou a atitude de perdoar as pessoas, principalmente os seus irmãos. Por quê? Primeiro, porque José tinha essa perspectiva vertical. A vingança não pertence a mim, a vingança pertence a Deus. Deus é quem move as peças do tabuleiro de xadrez, e Ele está no controle de tudo. Cabe a José fazer a sua parte, perdoar e entender o agir de Deus por cima e por trás das injustiças dos homens. O mal que vocês queriam me fazer, Deus transformou em bem, para abençoar toda a família, e não só toda a família, mas toda a casa de Faraó e todo o Egito. José tem tudo para se vingar, porém, ele utiliza de disfarce e de planos para testar o coração deles. Imagine, José escuta a conversa dos irmãos ali, quase diante da prisão, está entendendo tudo, mas ele se faz que não entende nada. E na conversa com aqueles cananeus não, os israelitas, ele até usa um tradutor, mas ele sabe de tudo. Ele entende tudo que os irmãos falam. Por que ele quer saber disso? Por que ele age assim? Por que ele coloca o dinheiro para devolver os irmãos? Por que ele coloca o copo de prata? Por que aquele banquete tão especial para Benjamim e os irmãos? Porque ele estava testando o coração daqueles irmãos. Será que eles estavam arrependidos? Será que eles entendiam o plano de Deus na vida deles? Será que eles sentiam saudade de José? Eles estavam tratando o caçula do mesmo jeito que trataram o José no passado? E como estava a relação daqueles 10 irmãos com o pai Jacó? Então, de certa maneira, todo este plano de José era exatamente para pegar informações de como estava o coração dos seus irmãos. O que explicaram para o velho
sobre o destino de José? Não aparece no texto. Que eles mentiram colocando o sangue na roupa. No texto nós não temos esta explicação. Como eles sobreviveram nos anos de seca sem nenhuma ajuda? Então todas essas perguntas estavam tomando conta do coração de José, e ele precisava pegar essas informações. E aí eu quero, nessa parte final, trabalhar com as lágrimas de José. As lágrimas de José. São 5 choros diferentes que nós temos na narrativa de Gênesis. E eu quero tratar com vocês sobre cada um deles. Continue orando aí para você chegar até o final. O primeiro choro de José é na privacidade. Ele chora sozinho, sem ninguém ver. Observe como o tempo todo, apesar dessas emoções aflorando o tempo todo e todo instante, José tem controle. E ele sabe quando tem que agir como governador ríspido e quando tem que ser mais benevolente. Ele sabe quando tem que se disfarçar como um egípcio falando a língua egípcia. E quando ele tem que sair de cena para o seu quarto e chorar sozinho. Então José tem um autocontrole tremendo, tremendo. Se fosse tomado pela raiva, ele mandaria decapitar os 10 irmãos, desde o primeiro encontro. E o faraó nem ia perguntar, tá bom, cortem a cabeça, matem todos. Seu amor e o seu perdão já estavam disponíveis desde o começo para os seus irmãos. Tais atitudes estavam apenas esperando a hora certa para serem ativadas e tornarem-se públicas. Ao ouvir a conversa de seus irmãos sobre a razão de tudo que estava acontecendo e as dificuldades que eles estavam enfrentando, seus irmãos, após 3 dias de prisão, mencionaram a lógica de causa e efeito. Deus está nos visitando porque nós fomos maldosos. Nós não devíamos ter feito isso com José no passado. Então foi aí que José chorou. Está lá em Gênesis 42, 21 a 24. José ouviu, entendeu. Eles estavam cientes da culpa que tinham. O segundo choro de José é no profundo da alma. No segundo encontro com seus irmãos, José também é testado ao máximo, principalmente ao ver o jovem Benjamim. O segundo choro de José acontece bem aí. Enquanto José tinha seus 14, 15 anos, Benjamim devia ser um bebê, que nem aquele bebê que estava andando ali. Isso, nem sei o nome dele. Como? Samuel, exatamente. Então você pode imaginar o irmão de 14, 15 anos brincando com um bebê, com os primeiros passos, se divertindo na casa de Jacó. Foi a última vez que ele viu Benjamim. Agora Benjamim é quase um homem feito. Imagine esse segundo choro de José ao ver aquele gurizinho crescido homem, com 20 anos, na sua frente ali, com tanta solidão e angústia que ele passou na prisão, andando nas areias do Egito enquanto escravo. Então José se retira. Ninguém reconheceu José, mas ele, José, sabia dos detalhes de toda a família. Conforme já citamos, José deixa claro para todos que o centro da atenção é Benjamim. Porção dobrada, presentes, tudo em maior número do que dos seus irmãos. Benjamim é o foco de José. Na pior das hipóteses, ele vai reter Benjamim para si. Mas José traçou um teste mais desafiador. Colocou seu copo lá no saco de Benjamim e todos se despediram. Mandou a guarda ir atrás e tudo já estava programado. Quando inspecionado, o copo foi achado no saco de Benjamim e todos voltam, assumem a culpa juntos e se entregam como escravos. E José diz algo interessante que até então ele não havia falado.
ele diz que ele teme a Deus. Ele teme a Deus. Para nós é uma expressão quase que normal. Ele teme a Deus. Mas para esta época é o nome de Deus. Não é qualquer Deus. O Egito está repleto de Deus. Então José diz assim: eu temo Yahvé. Então isso já é um impacto tremendo. E apenas a escravidão será paga por causa do roubo do copo. Então os outros vão embora e Benjamim vai ficar. Então é aí que nós temos a fantástica atitude de Judá, né? Que se coloca como o resgatador do escravo. Aquele que havia vendido o escravo, agora dá a sua vida para resgatar um outro possível escravo. É interessante que essa atitude de Judá, da tribo de Judá que vem o Messias, é exatamente as palavras que a gente tem no Novo Testamento. Jesus se dá em resgate de cada um de nós. E o terceiro choro de José? Esse é o mais conhecido e o mais famoso, quando ele se derrama publicamente diante dos seus irmãos. José está satisfeito. Os seus irmãos estão prontos para dar a sua vida por outro irmão. José então se apresenta diante dos seus irmãos. A ferida familiar foi curada, seus irmãos restaurados do mal que praticaram. Agora ele podia se revelar e vem o terceiro choro. E esta cena é a das mais emocionantes do Velho Testamento. É até uma cena maior do que do encontro de Jacó com Esaú, capítulos antes. José perdoa a todos e os enche de abundância e graça. Não é só comida que eles vão carregar para Jacó, mas vão levar presentes, vão de carruagem. Antes eles vinham de mula e a pé. Eles vão de carruagem agora voltando para casa. Nesse terceiro choro, José quer saber sobre seu pai, manda chamá-lo e toda a família. Para José está claro, Deus utiliza a sua vida para preservar a família em tempos de séria crise. E todos deveriam vir para o Egito. E não era um ou dois, não. Eram 70. 70 sem contar as mulheres, sem contar as crianças, sem contar os escravos. O preparo para a chegada do pai Jacó foi importante. Há uma conversa com o faraó. Há uma separação de uma região para que a família seja bem estabelecida. E Judá vem na frente. Judá vem na frente daquela carreata a caminho do Egito. A notícia sobre José vivo e o seu posto de governador do Egito deixou Jacó extasiado, quase infartado. 14 anos, morreu um filho. Esse filho volta, vivo. E não somente, ele é o poderoso governador do Egito. Ele prontamente se prepara para viajar e rever seu filho. E ele tem uma atitude muito interessante. Assim como fez Isaac e como fez Jacó, como fez Abraão, Jacó consulta a Deus sobre esta jornada. Ele vai, adora a Deus, faz um sacrifício e Deus aprova e diz: vai que eu estou com você. José vai cuidar de você. E então já anuncia o futuro da família para Jacó. Vocês vão, mas eu vou trazê-los de volta para tomarem posse no Egito. Esse é o terceiro choro. Acabou? José não vai chorar mais? O que vocês acham? Chora mais ou não? Sim, chora mais. Vamos ver o quarto choro. O quarto choro é quando ele encontra seu pai. O encontro dos dois é maravilhoso e é um paradigma de encontro na Bíblia entre pai e filho. E é um paradigma que aparece numa das parábolas de Jesus. Vamos pensar em qual parábola? Você sabe qual parábola em que acontece o encontro de um pai com seu filho que parecia estar morto e voltou? Filho pródigo, exatamente. O quarto choro de José ocorreu quando encontra o seu pai
depois de quase 2 décadas, considerado quase como José, considerado como morto, isolado no estrangeiro, privado de todos. Claro, José chorou tudo aquilo que quis chorar perto do seu pai. Com certeza José chorou naquela cova que os seus irmãos colocaram, desesperado. Com certeza José chorou quando foi para a prisão, acusado de atacar, sediar ou seduzir a esposa de Potifar. Mas este choro é um choro guardado durante 14 anos. José chorou com seu pai o choro atrasado, quando precisava ouvir uma palavra de amor e de apoio diante dos desafios da casa de Potifar, ou do cárcere, ou mesmo do próprio palácio, e não tinha pai por perto. Tanto o pai como o filho sofreram por anos um luto que não passava, um luto que não era luto. E misturadas com as lágrimas atrasadas estavam as lágrimas de alegria, pois alguém estava morto e agora está vivo, com 2 filhos e uma esposa, liderando a maior nação do mundo. Como fez bem a José e a seu pai Jacó chorarem juntos naquele momento. A família foi restaurada e ela está falhando. Vou para o 5º choro. O 5º choro de José ocorreu quando seu pai morreu. Morreu em idade avançada. E é interessante o tratamento para este enterro. Jacó recebeu todas as honrarias de uma pessoa tremendamente importante no Egito. Foram 70 dias de funeral. 70 dias. O corpo foi embalsamado. Houve um cortejo das caravanas até Canaã. Os pastores do deserto viram todo aquele cortejo e ficaram encantados. Nunca tinham visto aquilo antes. A caravana de escravos ou de vendedores de escravos, de mercadores, pararam para reverenciar aquela marcha, o funeral mais impressionante que aconteceu ali. Os cananitas ficaram impressionados com toda aquela movimentação que veio do Egito e com o respeito que os egípcios deram para Jacó e sua família. E ele foi enterrado na caverna de Macpela, na região de Hebrom. Se vocês quiserem me convidar para fazer uma viagem lá, eu vou. Essa capela existe até hoje. Vamos? Mas a despedida para este momento foi grande. José chorou bastante pela partida de seu pai. Mas ele cumpriu o que Deus planejou para preservar sua família. Quantos anos se passaram desde quando José reencontrou seu pai até a morte do velho Jacó? 17 anos. Não era mais Jacó quem vai proteger a família, é José. E José deixa orientações muito claras a respeito dos seus ossos, a respeito do futuro daquela família. Vocês levem os meus ossos daqui, porque nós não vamos ficar no Egito. O povo de Deus vai herdar a terra prometida como Deus prometeu. Quando a gente olha para toda essa história, meus amados, eu tenho que terminar, porque o pastor falou que eu tinha que terminar. Então vamos lá, pastor. Antes de morrer, Jacó abençoou os filhos de José, Manassés e Efraim. Esses meninos ganharam o direito da primogenitura. É interessante como os fatos se repetem, né? Você lembra de um homem que vendeu a primogenitura por um prato de lentilha? Quem foi? Esaú, né? Vendeu para quem? Jacó. E o que aconteceu? Quem era o primogênito aqui dos filhos de Jacó? Rúben. Mas o Rúben não recebeu a bênção da primogenitura. Rúben perdeu para o seu irmão.
ou melhor, para os filhos do seu irmão. É interessante que Jacó, ao invés de abençoar até o filho mais velho, ele abençoa Efraim, o caçula. Então você está percebendo que a história se repete outra vez. Não foi Esaú que foi abençoado, foi Jacó, o filho que nasceu depois. Não foi Manassés, mas sim Efraim. Esta decisão é profetizando o que viria de acontecer com esta tribo. A tribo de Efraim é a maior tribo do povo de Israel. Jacó teve, no final da vida, a chance de passar o seu legado e abençoar todos os seus filhos de forma correta. Seu nome foi alterado, Israel, de Jacó para Israel, quando ele atravessou o vale de Jaboque, lutando contra o anjo. E mesmo depois de tantas lutas, tantos sofrimentos, Jacó aprendeu a confiar em Deus. E Deus, levou muito tempo, curou a sua família. Poder do perdão. A família de Jacó, para a gente encerrar, era disfuncional, carregada de muitos problemas. A culpa era o câncer no coração daqueles que tentavam jogar debaixo do tapete do tempo os erros cometidos. A família correu grave perigo, mas Deus estava no controle e providenciou sustento, libertação e cura. Há um filme cujo título é sugestivo e cabe mencionar aqui: Meu Passado Me Condena. Já assistiu esse filme? Mas esta expressão, o título desse filme, vale para cada irmão de José. O seu passado te condena, Rubem. O seu passado te condena, Judá. O seu passado te condena, Levi. E assim por diante. Mas eu creio que para nós aqui, outra frase tem que ser mais forte do que essa. O meu Deus me perdoa, e é por meio de Jesus. Amém. Não há família que não possa ser perdoada e restaurada. Não há pecado ou culpa que não possa ser totalmente perdoado. Não há um homem oprimido pela culpa, pelas cadeias e correntes do ressentimento, que não possa ser libertado em nome de Jesus. Ele carregou sobre si as nossas culpas e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olhe para a sua família. Que segredos há debaixo do tapete? Olhe para o seu coração. Que mágoa, rancor há no seu coração? Eu olho para mim mesmo. Quantos erros e quantos pecados cometidos. Mas Deus tem misericórdia da minha família e restaurou a minha família pelo perdão. E assim como fui perdoado, eu preciso perdoar. Olhe para a sua família também. Existem atitudes que você precisa adotar agora. Ter atitudes como José teve e não hesitou em acionar o processo. Todos nós podemos ser machucados e injustiçados na vida, mas a vingança não pertence a nós. Deixa o Senhor cuidar da retribuição para cada um. As provações, o poço e a prisão são circunstâncias que Deus também está trabalhando em nós, forjando o nosso coração, para que nós estejamos encaixados dentro do plano dele e cumprirmos o projeto que ele traçou para nós. Se José foi fiel para Potifar e administrou bem aquela casa, quer dizer que ele podia também administrar o Egito. Se José foi fiel e administrou uma prisão, quer dizer que ele pode administrar a família de Jacó. Deus trabalhando no nosso coração, no meio das injustiças, no meio das provações,
Deus nunca vai nos abandonar. Ele está nos treinando para as próximas etapas. Aprenda a perdoar. Eu sei, é difícil. Aprenda a perdoar, mesmo quando ninguém peça perdão. Aprenda a perdoar. Pratique o perdão prévio e pare de sofrer por conta das injustiças sofridas e dos ressentimentos que Satanás vai lá cutucar o seu coração. Liberte-se pela fé. José não perdoou seus irmãos apenas quando se rebelou. Ele já estava perdoando antes, na casa de Potifar, lá na prisão. Você também. Aprenda a perdoar previamente. E quero também dizer a vocês, sua família precisa de cuidados. Toda família tem problemas. Toda família carrega intrigas, carrega pecados guardados no passado. Mas quando Deus trouxer à tona e criar a nova situação outra vez, encare de frente e busque ter uma família melhor, em que o perdão e a harmonia estejam sendo a tônica. Amados, o perdão é libertador e transforma vidas e dá rumos para a nossa vida. Uma vez eu estava aconselhando uma senhora e ela tinha sérios problemas com o esposo, e no aconselhamento ela confessou uma culpa que ela carregava há muito tempo, que ela transferia isso para o marido. Era uma família totalmente terrível. O pai abusava da irmã mais velha e ela era próxima. E a mãe era conivente, porque o pai era alcoólatra e espancava a mãe. Então, essa menina, na sua total situação de desespero, pediu a Deus que o seu pai morresse. Nem era crente, fez uma oração assim: meu Deus, me salva desse problema, mata meu pai, porque essa é a única saída. E o pai morreu. O pai morreu. Resolvido o problema? Não. Ela tinha menos de 13 anos. Ela conversou comigo, tinha mais de 30. E agora, pastor? Como é que eu vou pedir perdão ao meu pai? Pedir perdão a Deus? Tudo bem, eu converso com Deus. Mas como é que eu vou pedir perdão ao meu pai? Como é que eu vou perdoar ao meu pai? E aí na minha cabeça deu um clique assim. Você lembra que tipo de camisa seu pai gostava de usar? Lembra, ele gostava de usar uma camisa listrada. Coincidência, eu estou de camisa listrada. E nós fizemos um teatrinho. Eu peguei uma camisa, coloquei numa cadeira, virei a cadeira e falei: você agora precisa ter coragem e pedir perdão para o seu pai. Ele não está aqui. E não é por causa dele, é por causa de você. E essa mulher se derramou, chorou, e foram 2 horas. Liberou o perdão. Vida transformada. E você? Você precisa também passar por um processo semelhante? Aprenda a esperar o tempo de Deus, mas quando Deus te der a oportunidade, vá em frente. Aprenda a lição. Eu não ia pregar hoje, irmãos. Quem me viu ontem, mas Deus me deu condições para estar aqui sussurrando no seu ouvido: perdoa, perdoa, perdoa. E por último, para concluir mesmo, Deus transforma o mal em bem, para cumprir o propósito nas nossas vidas. Confia em Deus. No final, a vontade de Deus prevalece. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gostaria nessa hora, então, de orar por sua família. Eu sou visitante, não conheço as famílias.
Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo soprou aqui hoje. Não foi assim que o rapaz cantou? Não é? Que situações você precisa perdoar antecipadamente? Que situações você precisa pedir perdão? Chegou o momento de dizer: Senhor, não sei como, mas sei que o Senhor tem poder para restaurar e transformar minha família. Eu quero perdoar em nome de Jesus aqueles que me magoaram, e eu quero liberar perdão do fundo da minha alma e confiar que o Senhor é quem vai cuidar de mim e da minha família. Eu desafio você hoje a se entregar ao Senhor como José vivia e deixar a sua família aos cuidados do Senhor. Faça uma oração nesse momento. Peça a direção de Deus. Eu vou pedir ao pastor para que venha aqui à frente. E eu gostaria de desafiar você nesse momento a tomar uma postura corporal a respeito desta decisão. Eu quero liberar perdão. Eu quero perdoar. E eu também quero ser perdoado. Se você sente no coração o Espírito Santo tocando para você, não precisa dizer, mas se você sente no coração isto, eu gostaria que você ficasse em pé, para que nós orássemos por você e para que você tomasse consciência. É uma atitude corporal, para que você tomasse consciência. E o pastor aqui vai orar por você. Senhor amado, louvado seja o teu nome, Pai, pela tua palavra maravilhosa que nos tocou, que nos movimentou, Pai, nos tirou da inércia de ficar parado no mesmo local, aguardando que as coisas se modifiquem. E sabemos, meu Pai, que as modificações iniciam-se dentro de nós. Ajude, Pai querido, essas famílias que se levantaram e que se colocaram em pé perante o Senhor, trabalhando o perdão. Que nós, meu Deus, assim como eu, esses teus filhos, sintam que a necessidade de perdoar está muito além de aquele que nos pede perdão. O perdão deve ser dado, meu Deus, assim como diz a tua palavra, sem que alguém venha aos nossos pés para solicitar, mas sim porque a tua palavra nos diz, no ensino da oração dominical, que nós só seremos perdoados pelo Senhor se nós perdoarmos aqueles que nos têm tratado e ofendido. Cuide, Pai querido, destas famílias, cuide da minha família, cuide da família do pastor Ademir, de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.